Você deve estar se perguntando como aplicar os conceitos da física quântica na sua vida. Pois é, a física quântica ela é uma ciência, tudo bem. Nós entramos na faculdade, estudamos na universidade essa disciplina física quântica e várias outras que trazem a percepção quântica da realidade. Aprendemos tudo isso para os átomos, para as moléculas, para sistemas infinitesimais, tais como o sistema subatômico, né? Toda a parte nuclear. Tudo isso traz para nós um conjunto de conhecimentos fantásticos sobre como se organiza a natureza nesse universo infinitesimal e pequeno. Agora, existem experimentos científicos que trazem uma compreensão um pouco mais expandida sobre esses mesmos conceitos que percebemos nos átomos e que nem sempre se abordam ou estudamos nas universidades. Existem experimentos, pessoal, de comunicação cérebro a cérebro, por exemplo, buscando verificar se dois cérebros podem se comunicar à distância. Tudo baseado em conceitos que a física quântica traz para os átomos. Nós vamos abordar agora um conceito importante para você compreender o pensamento, a transmissão mental. Vamos lá. Entrelaçamento quântico. É um fenômeno extremamente importante e que foi inclusive anunciado nos anos 30 do século XX, que apresenta que duas partículas, dois sistemas quânticos, inicialmente separados, quando eles se juntam e ocorre uma troca de forças entre si, e você separa esses sistemas quânticos, pode ser átomo, molécula, partículas tais como elétrons, enfim, sistemas quânticos, entenda que são essas partículas. Se isso acontece, você separa, esses dois sistemas quânticos permanecem entrelaçados, ou seja, a energia de um está totalmente entrelaçada e vinculado ao estado quântico de um, totalmente conectado, digamos assim, ao estado quântico do outro, após se separar. De maneira que se você der o estímulo em uma partícula, em um desse sistema quântico, o outro é afetado instantaneamente, mesmo que esteja do outro lado do universo. Isso as equações trazem de forma muito racional e científica. E então, em 1982, pesquisadores comprovam esse fenômeno da natureza, que dois fótons, inclusive, entrelaçados quanticamente. Pesquisadores fizeram um teste para verificar se esse entrelaçamento quântico pode acontecer ou não entre pessoas. 7 pares de pessoas foram convidados para meditar, trocando pensamentos bons umas com as outras, especificamente dentro do par. Após 15 minutos de meditação e em mandando pensamentos bons um para o outro, de cada par, os indivíduos foram separados, posicionando-se em salas com proteção eletromagnética, chamada gaiola de Faraday. É o tipo de sala que não entra nenhum tipo de onda eletromagnética, tipo celular, ondas de rádio. Uma sala blindada. E o que aconteceu? Monitoraram ambos com eletroencefalograma para verificar, monitorar a atividade cerebral. E o que eles fizeram? Somente para um indivíduo de cada par, eles deram 100 flashes de luz na face do indivíduo, com os olhos abertos, obviamente, e quando começou esse estímulo, ocorreu uma alteração no registro do eletroencefalograma. Instantaneamente, para o outro, o seu par correspondente na outra sala, sem saber de nada, teve alteração no seu eletroencefalograma no mesmo momento. E quando fizeram a comparação estatística dos resultados do EEG, eles estavam similares, correlacionados, num tempo em fase. O mesmo resultado aconteceu para outros pares. Replicaram esse estudo e agora monitoraram com eletroencefalograma e, além disso, em ressonância magnética funcional, permaneceu um indivíduo de cada par, para verificar se as áreas cerebrais estão sendo mais irrigadas ou não durante o experimento. E, na verdade, eles vendaram os olhos do indivíduo em ressonância magnética funcional. E, então, monitoraram a região da visão, a área do cérebro responsável pela visão. No instante em que deram estímulo no seu par correspondente, com estímulo visual, perceberam que o eletroencefalograma do indivíduo estimulado modificou-se. O mesmo aconteceu com o outro indivíduo, na outra sala, que é o par correspondente a ele, teve o eletroencefalograma alterado no mesmo tempo e, obviamente, os eletroencefalogramas tiveram como resultado comparativo similares. A novidade
é que para esse indivíduo de olhos vendados em ressonância magnética funcional, a área cerebral responsável pela visão foi a mais irrigada. Ela teve uma alta atividade. Para quem visse o exame de ressonância, acreditaria com certeza que ele estava com os olhos abertos, eventualmente recebendo estímulos visuais. Esse estudo mostra para nós que cérebros podem ficar correlacionados em termos de potencial evocado cerebral. E para quem visse o resultado da ressonância magnética funcional desses indivíduos, com certeza acreditaria que eles estivessem de olhos abertos, recebendo estímulos visuais constantes. Então olha só, conceitos de física quântica que acontecem com sistemas quânticos, no laboratório, átomos, moléculas, podem ser observados entre indivíduos. Agora, se trata do mesmo fenômeno, de mesma natureza que gera o entrelaçamento quântico das moléculas? Não sabemos. Só temos o resultado que, de fato, quando você pensa em alguém com uma intenção forte e você tem um vínculo emocional com essa pessoa, cara, não é coincidência o seu telefone tocar exatamente na hora que você está pensando nela. Porque acreditar no acaso é uma forma de dizer que não quero ou não tenho condições de compreender cientificamente alguma coisa. Nesse caso, pessoal, existe uma ciência aí por trás. A física quântica ela é o grande pano de fundo conceitual para nós compreendermos melhor o pensamento. Como é que você pode olhar para o objetivo da sua vida, mentalizar isto e, obviamente, obter melhores resultados. O poder da oração está aí também. No momento em que pesquisadores da Universidade de Stanford realizam um experimento com 11 pares de pessoas, orientando um indivíduo de cada par a fazer uma oração bem intencionada para o seu par correspondente, em ressonância magnética funcional estaria este, enquanto aquele orientado a fazer a oração estava fora. E os indivíduos não sabiam o que estaria acontecendo no experimento. Aquele que receberia uma oração em ressonância magnética funcional não sabia de nada. E olha o que aconteceu nesse estudo. Os indivíduos foram orientados a transmitir oração por 2 minutos e parar de enviar oração por 2 minutos também, ao todo 12 vezes, em intervalos aleatórios. Foi sorteado, exatamente para verificar se nos instantes em que ele estava orando pelo seu par correspondente, indivíduo que tivesse um vínculo, inclusive foram escolhidos pessoas que tivessem vínculos afetivos, proximidade, se nesses instantes ocorreria ou não alguma modificação no registro da ressonância magnética funcional para esses indivíduos. 3 grandes áreas foram mais ativadas nesses indivíduos que receberam oração, tiveram uma intenção à distância. A primeira foi o lobo frontal esquerdo, região responsável pelo processamento da informação, tomada de decisão, essa parte da razão, mais irrigação sanguínea, mais sangue rico em oxigênio ali. A segunda área foi a região do giro do símbolo, região do sistema límbico responsável pela expressão da emoção e também uma região responsável por uma certa resposta em estudos placebos referente à analgesia. E também a área do precônios, também uma região do sistema límbico no nosso cérebro, responsável pela autoconsciência, autorreflexão. Estas foram as 3 áreas que receberam mais irrigações sanguíneas somente nos momentos em que os indivíduos recebiam oração. Então aí não há como negar que existe uma comunicação não local entre cérebros humanos. E essa comunicação não local, ela é um fato na nossa vida. Uma forma de aplicar esse conceito, um conceito que podemos pensar de comunicação à distância entre pessoas, óbvio que é algo a se estudar muito mais, mas nós já estamos sob efeito desta natureza do universo, que se expressa nos átomos como entrelaçamento quântico. Mas como é que essa mesma natureza de fenômeno se expressa entre nós, cérebros humanos? Na hora que você tem a necessidade de renovar o seu pensamento, a sua maneira de sentir em relação a alguém, só de pensar bem nessa pessoa, essa pessoa está sendo afetada pelo seu cérebro à distância. Porque o cérebro humano, bem intencionado, diante de alguém que já tem uma conexão emocional ou já conhece, tem uma grande capacidade de interferir
no cérebro da outra pessoa. Como usar esse conceito? Pense positivo. Busque restabelecer amizades. Tenha boas intenções na hora de realizar alguma coisa na vida. E a repercussão, ela é extremamente positiva nessa história. Portanto, conheça os conceitos da física quântica, junte-se a nós, para que você possa aplicar esses conceitos à sua realidade mental. E conseguir, obviamente, consolidar uma vida muito melhor para você e para as pessoas que você ama e para as pessoas que você não ama também. Porque o fato de não gostar de alguém ou ter más intenções em relação a alguém, isso comunica ao outro e esse estado mental que estabelecemos pode não ser benéfico para nós mesmos. Então, com certeza é uma grande vantagem nós sabemos os conceitos da quântica e se aplicarmos nas nossas vidas, estaremos sempre juntos. Nos acompanhe aqui nos próximos vídeos. Até a próxima!